Em 2021, no Irã, um cineasta iraniano que estava no auge da sua carreira foi encontrado em partes dentro de uma lixeira. A polícia começou a investigar e descobriu que a história dele e de toda a sua família era ainda mais triste do que essa introdução. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal também para me ajudar a crescer ainda mais e também a produzir mais vídeos para vocês. E eu já vou avisar vocês, como eu faço de vez em quando, né, que o caso de hoje, ele é muito pesado, mas bem pesado mesmo. Então, se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Então a história que eu vou contar para vocês aconteceu em 2021 no Irã. No dia 16 de maio de 2021, funcionários da limpeza que estavam trabalhando em uma área que se chama Ekbatan, que fica no Teherão, a capital e principal cidade da República Islâmica do Irã, esses trabalhadores estavam recolhendo lixo e dentro de uma das latas de lixo encontraram uma mala. E na hora eles já suspeitaram de algo terrível, porque essa mala por fora assim tinha algumas gotas de sangue. Então esses funcionários chamaram a polícia imediatamente e a polícia chegou para investigar o caso e começaram a olhar ali a lata de lixo e encontraram outras sacolas ali. E o que eles encontraram naquela mala, naquelas sacolas ali? Bom, era tudo partes de um corpo, né, humano. Eles encontraram as mãos, os tornozelos e outras partes também. Isso tudo foi levado para o laboratório e os peritos descobriram que tudo aquilo estava muito fresco. Então, eles achavam que a pessoa que perdeu a vida horas antes de ser encontrada naquela lata de lixo. E ao mesmo tempo que tudo aquilo estava sendo analisado lá no laboratório, a polícia também estava investigando ali a cena, né? O bairro onde ficava aquela lata de lixo. E ali eles começaram a investigar as câmeras de segurança que tinham nos prédios e nas lojas ali perto. Eles encontraram as imagens de um homem de idade, senhor, carregando uma mala muito parecida com aquela que foi encontrada na lata de lixo. É muito importante falar também que não tinha nenhuma câmera que estava exatamente apontada para a lata de lixo. Essa câmera que viu esse homem aí carregando a mala era de um prédio que ficava ali perto. Então esse homem poderia estar carregando uma mala muito parecida, poderia ser uma coincidência ou poderia ser que foi aquele homem realmente de idade ali que colocou aquelas partes na lixeira. Agora, voltando no laboratório, lembra que eles encontraram as mãos, né? E tudo aquilo estava muito fresco, então eles conseguiram realmente coletar as impressões digitais e com essas impressões digitais eles descobriram quem que era aquela pessoa que estava ali em partes na lixeira. Essas mãos e todas aquelas partes, então, pertencia a um cineasta iraniano de 47 anos chamado Babak Khorramdin. E quem era o Babak e por que ele foi parar daquele jeito na lata de lixo? O Babak nasceu no dia 23 de setembro de 1974 no Teherão. Não se sabe muito sobre a infância dele, mas na vida adulta ele estudou cinema e logo no início da faculdade ele já começou a produzir alguns curtas e amigos contam que ele era muito gentil com todos, o tipo de pessoa que tinha um coração gigante, sabe? Muito amável, muito querido com todos eles. Ele era um ótimo diretor, apaixonado pela profissão, tinha muito talento e vocação e era muito criativo também. Em 2009, o Babak se formou pela Universidade do Teherão e logo depois da formatura, em 2010, ele se mudou para Londres, onde ele continuou os seus estudos e também produziu e dirigiu outros filmes por lá. E durante a sua carreira, ele lançou alguns filmes curtas e documentários, como por exemplo The Cut, que foi em 2004, The Sun, em 2006, Tuesday Mom, em 2009, e um dos filmes dele que fez mais sucesso foi Elegy for Yashar. E eu já vou pedir desculpa para vocês aqui, tá? Porque esses curtas parece que eles fizeram mais sucesso lá no Irã mesmo, e eu não consegui encontrar aqui a tradução dos títulos. Eu poderia traduzir para português, né, mas às vezes a tradução não faz muito sentido, enfim. E também eu não consegui encontrar os cartazes dele e não consegui encontrar nenhum deles para assistir, infelizmente, porque eu gostaria realmente de assistir alguma dessas produções desse cineasta aí, que ele parecia ser muito bom. Mas além disso, então, dessa carreira aí de sucesso que ele tinha, o Babak também, ele ganhou vários prêmios, tá? Então ele tinha vários troféus como melhor diretor, melhor filme, melhor arte e assim vai. O Babak, na verdade, ele estava no auge da sua carreira, estava morando lá em Londres, onde era um local muito bom, né, para trabalhar nessa área.
Só que tinha um problema muito grande, ele sentia muita falta do país dele e principalmente dos pais dele também. Então, depois de algum tempo, ele decidiu deixar Londres e voltar para o Irã, onde ele foi morar na casa dos pais. Então, ele morava com o pai e com a mãe dele, e ele conseguiu logo de cara também um emprego na universidade. Então ele ensinava cinema também e ao mesmo tempo ele continuou a produzir os seus curtas, seus documentários e seus filmes lá no Irã. E mais uma informação sobre os pais do Babak, eles também pareciam que estavam apoiando bastante a carreira do filho, então eles acompanhavam o filho em festivais de cinema e nas premiações, e além disso, como eu falei antes, também a mãe dele participou, né, de um dos documentários dele, e esse documentário que a mãe participou era um documentário que ele fez mais ou menos que dedicado a ela, porque apesar de eu não ter assistido o documentário, eu li a sinopse ali, então era uma pessoa, né, que morava lá em Londres e que estava sentindo muita falta do Irã, da sua casa e tal, e acaba voltando. Então era um documentário sobre a vida dele e a gente vê esse amor que ele tinha pelos pais. Só que apesar dessas informações que a gente consegue aqui na internet, a gente não sabe exatamente como que era a dinâmica daquela família ali. Bom, além do Babak, os pais dele também tinham outros filhos, né? Então o Babak tinha outros irmãos. Um dos irmãos se chama Afshin Korandin. Esse irmão trabalhava para uma empresa aérea e ele também morava lá no Teherão, mas ele não morava na casa dos pais. Além do Afshin, o Babak também tinha uma outra irmã que se chama Azita e ela também não morava na casa dos pais. E fora a Azita, ele tinha ainda uma outra irmã que se chama Arzu. E essa irmã tem uma história muito triste. A Arzu era casada com um homem chamado Faramars. E em 2011, o Faramars desapareceu sem deixar nenhuma pista. Na época que isso aqui aconteceu, o pai do Babak foi na casa da família do genro, então, né, da família do Faramars, e falou para a família dele que o Faramars tinha deixado a filha dele, que tinha se divorciado da filha e que ele estava fugindo do país, teria então tentado cruzar a fronteira. Naquela época foi feita uma investigação para descobrir aonde que estava o Faramars, porque realmente ele desapareceu e não deu notícias mais para ninguém. E a polícia daquela época concluiu que provavelmente o Faramars teria perdido a vida na fronteira, nas mãos dos coiotes, que são aquelas pessoas, aqueles criminosos, né, que ajudam as pessoas a cruzar a fronteira ali ilegalmente. E concluíram a investigação assim. Bom, passaram-se 7 anos, lembra que a Arezou era a filha ali que era casada com o Faramars, né? Essa filha também desapareceu misteriosamente. Só que esse segundo caso de desaparecimento da família deles aqui, parece que não foi registrado nenhum BO, tá? Mas o pai do Babak e da Arezou ali falou para toda a família, para todos os amigos, que a Arezou teria caído em depressão depois que o marido desapareceu e tal, e que ela teria ido para Istambul e depois para o Canadá, e lá no Canadá ela teria perdido a vida por conta de uma doença que ela tinha, então de uma forma natural ela teria morrido lá. Guarda todas essas informações, tá? Que elas são muito importantes no nosso caso. Bom, agora nós vamos pular para o ano de 2021, que foi o ano do crime aqui, né, que as partes do Babak foram encontradas lá naquela lixeira. Vamos lembrar que o ano de 2021 foi o ano da pandemia. E nessa época aí, as escolas e as faculdades lá no Irã também fecharam. Então, por esse motivo, lembra que o Babak ele era professor universitário? Nessa época, ele estava dando aulas online. E lembrando novamente que ele estava morando na casa dos pais. Então, ele dava ali aulas particulares também dentro da casa dos pais. E todos eles moravam nesse condomínio aqui de apartamentos chamado Sharak e Ekbatan. Esse condomínio ficava bem perto da lata de lixo onde as partes dele foram encontradas. E logo que a polícia tem todas essas informações, eles vão na casa dos pais do Babak para avisar que o filho deles tinha perdido a vida e que eles encontraram partes dele no lixo. Assim que eles deram essa notícia para os pais do Babak, tudo começou a ficar meio estranho na história. Por quê? A gente espera que quando os pais vão receber uma notícia dessa, né, vão entrar no desespero, vão chorar, aquela coisa toda, e foi o contrário que aconteceu com os pais do Babak, porque os policiais contaram que eles não ficaram surpresos nem nada, tipo, né, o semblante deles não mudou,
e que eles teriam falado para os policiais, olha, nosso filho mora aqui com a gente, só que faz dias que ele não vem para casa, a gente não sabe o que aconteceu e a gente nem sabe por que aconteceu isso com ele, quem fez isso com ele e qual foi o motivo. E um dos policiais que estava ali falando, né, com os pais do Babak, que foi lá dar a notícia, achou algo muito mais estranho ainda, porque esse policial reconheceu o pai do Babak. Ele falou, nossa, esse cara aqui, ele tá muito parecido com aquele senhor de idade que a gente viu carregando a mala perto ali da onde ficava a lixeira. A polícia foi falar também com os vizinhos ali, né, nesse condomínio aí onde eles moravam, e os vizinhos contaram que eles não conheciam a família direito, mas que eles escutavam brigas que aconteciam assim frequentemente ali no apartamento deles. Então, os policiais resolveram também investigar as câmeras de segurança desse condomínio. E nós temos as imagens da câmera de segurança do elevador. As outras câmeras, aquela lá que estava num prédio lá perto da lixeira, eu não consegui encontrar aqui na internet, tá? Essas imagens. Eu acredito que eles devem ter, porque tem outras pessoas na rua, então tem toda aquela questão de sigilo, de repente por isso que não vazou. Mas essa câmera de segurança nós temos ali, ela completa aqui a do elevador e é essa que nós vamos assistir agora. Então essa imagem aqui é do dia 15 de maio, às 23h32, que foi ali algumas horas antes das partes serem encontradas na lata de lixo. Nós vemos a mãe do Babak, que é essa aqui, uma mulher de 75 anos que se chama Iram Mousavi Sani, e ela está apertando o botão para manter a porta do elevador aberta, enquanto o pai do Babak, de 81 anos, que se chama Akbar Korandin, está carregando sacolas e malas para dentro do elevador. Assim que ele termina de colocar as malas, nós vemos ele meio nervoso ali, tirando a mão dela do botão. Ele arruma o boné e parece que ele olha para o espelho também. E uma coisa muito importante que incriminou esses dois foi essa mala que nós vemos aqui. Essa foi a mala que foi encontrada na lata de lixo e que também foi vista sendo carregada pelo homem de idade na outra câmera de segurança. Bom, depois que o elevador chega no térreo, a mãe do Babak continua segurando a porta enquanto o pai dele retira tudo do elevador. Os dois saem juntos e a porta se fecha. E aqui nesse ponto, a polícia e nós também, né, já sabemos tudo o que aconteceu, né? Nós já sabemos quem são os culpados. Bom, mas essa aqui é só metade da história, tá? Continua aqui assistindo o vídeo, porque isso aqui vai além ainda. Tanto é que esse casal aqui de idosos, eles foram considerados um casal serial killer que tinha um motivo macabro. Bom, sabendo de todas essas informações, os pais do Babak foram presos e durante o interrogatório eles confessaram o crime. O pai falou que tirou a vida do filho porque ele tinha 47 anos e ainda não tinha se casado e formado a sua própria família. E por esse motivo ele desonrou toda a sua família. E sim, o caso de hoje é infelizmente mais um caso de crime de honra, o chamado, né, crime de honra. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho uma playlist completa aqui só sobre esse tipo de crimes, que tem mais de 25 vídeos lá nessa playlist para vocês assistirem, e eu vou deixar aqui passando no card para vocês, tá bom? Mas voltando na confissão dos pais do Babak, além de eles culparem o filho por não ter se casado, eles acusaram ele de usar substâncias ilícitas e de beber bebidas alcoólicas. E falaram que tiveram muitas brigas entre eles por causa dos modos do filho, e eles falaram que o filho ameaçou tirar a vida deles e que eles queriam que ele saísse de casa. O pai falou até que ele tinha um carro e ele falou pro filho que ia vender aquele carro, ia dar todo o dinheiro para ele ter condições de alugar ou de comprar uma outra casa, sei lá eu, tipo, para ter condições de sair da casa dos pais e morar em outra casa, mas o filho se recusava a sair de lá. Eles também falaram que o filho levava estudantes solteiras para casa no período da pandemia e tudo isso manchava a honra da família. Agora é muito importante falar, tá, que essa aqui é a versão dos pais. Essa questão aí do Babak usar substâncias ilícitas e beber, né, bebidas alcoólicas e tal, isso não foi confirmado por nenhum dos amigos deles. E os amigos ainda foram além, falaram que o Babak jamais poderia ser agressivo com os pais,
porque ele não era esse tipo de pessoa. Ele sempre foi um cara muito gentil, ele era muito calmo na faculdade, nunca expressou nenhuma agressividade. Então, todos os amigos falaram que tudo que eles descreveram era uma pessoa totalmente diferente do babaca que eles conheciam. Agora, a nossa história vai ficar mais macabra ainda, tá? Porque nós vamos descobrir os detalhes. Como que eles fizeram isso? Bom, os pais confessaram que eles planejaram tudo com antecedência. Eles queriam realmente tirar a vida do filho para que a honra da família fosse restaurada novamente. E eles falaram que, então, no dia 14 de maio, que foi ali 2 dias antes dele ser encontrado, a mãe do babaca preparou uma comida bem gostosa, que era um dos pratos preferidos dele, alguma coisa com frango ali e tal, e que dentro dessa comida ela colocou vários sedativos. E os dois contam que ela colocou tanto ali dessa substância ali dentro da comida que eles nem sabiam se ele iria sobreviver depois de comer tudo aquilo. Bom, ele chega no dia 14 de maio em casa, então, só que quando ele chegou, ela ofereceu a comida para ele e ele falou, não tô com fome, vou pro quarto dormir. Tava muito cansado e realmente ele foi dormir. Então no dia seguinte, no dia 15, ela ficou esperando ele querer comer aquela comida novamente, e assim que ele falou, eu tô com fome, mãe, esquenta aí, ela foi lá e requentou esse tal prato. Você vê que eles tiveram muitas chances, né, de desistir ali do que eles iriam fazer, mas eles não desistiram. Bom, então ele come, e eles contam que ele, logo depois de comer, ele já desmaiou, e então ele estava desacordado. Os dois, né, o pai e a mãe, carregaram ele até uma outra cadeira, amarraram o filho nessa cadeira, colocaram uma sacola plástica na cabeça dele, e daí o pai veio com uma faca e começou ali, né, até tirar a vida do filho com aquela faca. E depois disso ainda, os dois arrastaram ele até o banheiro, onde eles separaram as partes. Eles contam que o crime aconteceu perto das 5 da tarde. Então, às 11 horas, 11h30, né, da noite, eles estavam já no elevador com aquelas partes. Aquilo ali demorou, então, aproximadamente 6 horas, né? Para que eles separassem tudo. Vocês veem que isso foi até bem rápido, né? A gente vê outros casos aqui que as pessoas demoram muito mais para fazer isso. E por que foi rápido? Porque essa não foi a primeira vez que esses dois fizeram isso. Tá? Então, fica aí, gente. Fica aí que a história vai ficar muito mais complicada ainda. Bom, eles contam então que daí eles saíram ali do elevador, e essa parte de jogar as coisas no lixo foi feita somente pelo pai do babaca. Ele que carregou as sacolas do prédio até a lixeira, e eles não jogaram somente em uma lixeira, foram jogando em várias lixeiras que tinham ali no bairro. Só que as outras partes parece que nunca foram encontradas até hoje. Depois dessa confissão horrorosa aí, eles ainda falaram que ficaram aliviados. Principalmente o pai dele falou que ficou super aliviado depois que tirou a vida do filho, e ele sentiu que não tinha mais nada com o que se preocupar. Agora que vem aquela parte mais complicada ainda da história, porque além de eles confessarem esse crime, eles foram além e confessaram outros crimes também. O babaca não foi o único filho que eles tiraram a vida. Vocês lembram do desaparecimento da filha e do genro? Então, o casal confessou que em 2011 eles tiraram a vida do Faramars, do genro, porque nas palavras deles, isso é muito importante, tá? Porque nós temos uma outra versão depois. Nas palavras deles, eles falaram que o genro, ele era abusivo com a filha, então eles fizeram isso também para proteger ela. E o genro também usava substâncias ilícitas, bebia bebidas alcoólicas, e por isso estava desonrando a família. Por esse motivo, para que a família não perdesse a honra, eles foram lá e tiraram a vida do genro. E eles fizeram exatamente a mesma coisa que eles fizeram com o babaca. Eles contam então que eles deram um sedativo para o genro. Depois dele comer a comida com sedativo, eles foram lá, usaram a faca. Foi o pai ali do babaca, né? O sogro ali, né? Que então tirou a vida do genro, depois separaram as partes e jogaram em várias lixeiras ali da região. E essas partes do genro nunca foram encontradas até hoje. E eles contam que
se passaram, então, 7 anos depois, né, deles terem tirado a vida do genro. A filha deles entrou em depressão, começou também, segundo a palavra deles, tá? Começou também a beber bebidas alcoólicas, a usar muitas substâncias ilícitas, a sair com amigos, piriri parará. E por esse motivo, por ela ter desonrado a família, eles também decidiram tirar a vida dela em 2018. E só para deixar bem claro, tá? Eles falaram também pra polícia que a filha nunca ficou sabendo que eles tiraram a vida do marido dela. Ela sempre acreditou naquela história que os pais contaram que o marido teria se divorciado dela. Coitada dessa menina. E eles fizeram também exatamente a mesma coisa. Sedativo, faca, separaram as partes, jogaram em lixeira e também a mesma coisa aconteceu. As partes dela nunca foram encontradas até hoje. Então esse casal tirou a vida de 3 membros da sua própria família pelo mesmo motivo e seguindo o mesmo modus operandi. Eles fizeram exatamente a mesma coisa com todos eles. E por isso esse casal é considerado como um casal serial killers, SK, né? Que tira a vida de pessoas em série. Só que chega a ser até mais macabro, né? Porque é um SK que tira a vida dos seus próprios filhos e do genro também. E no final de toda essa confissão, os dois continuavam falando que não se arrependiam de nada e que só fizeram isso porque todos os 3 eram culpados porque eles teriam se desviado do bom caminho. Agora nós vamos lembrar que tinham outros 2 filhos, a Azita e o Afshin também. Os 2 continuam vivos até o dia que eu estou gravando esse vídeo, mesmo porque os pais ficaram presos depois da confissão. E logo depois que os pais foram presos, parece que esses 2 filhos ficaram realmente extremamente chocados, principalmente o menino, né, o homem, o Afshin. Por quê? Saiu também na época, quando os pais estavam presos, que o Afshin... Saiu uma fake news, na verdade, na internet, tá? Teria saído uma notícia que o Afshin teria tirado a sua própria vida. Só que essa fake news foi desmentida depois. A verdade é que o Afshin, ele foi realmente hospitalizado por alguns dias, depois recebeu alta, ficou bem. E por que ele foi hospitalizado? Porque ele entrou em coma alcoólico. Por isso que entrou essa fake news aí, porque as pessoas achavam que ele tinha bebido demais para tirar a sua própria vida. Mas não, tá, gente? Agora, a outra questão que fica, o bom, né, que esse casal aí que foi preso numa hora boa, é que se essa história aí da bebida e tal dos outros filhos for verdade, o que eu particularmente não acredito, mas se for verdade, talvez o Afshin seria então a 4ª vítima, né? Porque era esse o caminho que ele estava levando aí, porque parece que ele já bebia. Enfim, e toda essa história não chocou somente a família, chocou os vizinhos ali do condomínio também. Teve uma vizinha que falou que ela ficou muito chocada porque ela chegou a deixar os filhos dela também para a mãe do babaca para cuidar certos dias lá, e ela falou que ela nem sabia que aquela casa, ela se referiu à casa deles como a casa dos horrores. Então, tipo assim, os filhos dela ficaram na casa dos horrores também. Ficaram tão chocados os vizinhos que aquele elevador onde eles carregaram as partes, ninguém mais queria usar. E o local daquela lixeira lá, onde partes do babaca foram encontradas, os iranianos pediram também para o governo para retirar a lixeira de lá, porque estava uma memória muito triste e tal, né? Então, no lugar da lixeira, os moradores plantaram uma árvore, que significa a vida, para homenagear a vida do Babak, que era esse cineasta iraniano que estava no auge da sua carreira e que perdeu a sua vida daquela forma trágica. Foram feitos protestos também, que foram organizados pela comunidade artística, para que o casal fosse realmente punido por esse ato terrível. Mas apesar das pessoas irem na rua para tentar mudar as leis, para fazer a diferença, a verdade é que quem manda lá não quer mudar. O julgamento foi marcado, tá? Mas antes mesmo desse julgamento acontecer, o pai do babaca, lembra que ele tinha 81 anos? Ele já era meio doente, tal, naquela época, e ele acabou falecendo em novembro de 2021. Ele faleceu lá na prisão. Isso então foi 6 meses depois dele matar o seu próprio filho, né? E as fontes falam coisas diferentes na internet, tá? Eu não sei exatamente qual foi a causa da morte dele, mas algumas fontes falaram que ele teve um ataque cardíaco dentro do presídio e outras fontes falam que ele faleceu por complicações de um câncer que ele já estava enfrentando. Só que agora vai acontecer uma confusão muito grande depois do pai do babaca falecer. Por quê? Vazou um áudio
que teria sido gravado pela própria mãe, porque a mãe do babaca estava presa, lembra? Então lá no presídio eles se encontram com as visitas e eles gravam todas aquelas conversas ali que eles têm com as visitas. E essa conversa com alguma das visitas dela, que também não foi falado quem que era, mas parece que foi um familiar, foi gravada. E o que ela falava para esse familiar durante essa conversa que ela teve lá dentro do presídio? Ela contou que, na verdade, o pai, o marido dela, né? Ele sempre foi muito abusivo com ela. Que ele controlava ela e tal. E que, além disso, o marido teria forçado relações íntimas com a filha Arezzo. A Arezzo foi a mesma que eles mataram, tá? Então ele teria forçado relações íntimas com essa filha várias vezes antes de tirar a vida dela. Esse áudio, ele é bem complicado, eu não consegui encontrar, mas eu acredito que ele está em persa, né, que é a língua que eles falam, eu não falo a língua deles, mas enfim, esse áudio, ele é oficial, tá? Ele foi liberado por uma agência de direitos humanos. Só que a questão desse áudio todo aí é que ele desmente o motivo deles. Então, será que os filhos realmente usavam substâncias lícitas? Será que eles bebiam álcool? Será que eles faziam tudo isso? Será que o grande maligno não era esse cara aí? O pai do babaca? O chefe da família? Que forçava a relação íntima com a filha? Não é? E uma questão muito importante que entra aqui, que eu preciso explicar pra vocês, eu preciso explicar em quase todos os vídeos, gente, porque eu tenho quase os mesmos comentários sempre, tá? Nós vamos lembrar que nós estamos falando do Irã, claro. República Islâmica do Irã. A maioria deles são muçulmanos. Os pais do babaca também eram muçulmanos. Só que tem muita gente que usa a religião para cometer atos de maldade. Do tipo assim, tô fazendo aqui, mas é porque Deus mandou. E é mentira, tá? Que Deus não mandou coisa nenhuma. Por exemplo, crimes de honra. Tem a ver com religião? Não, não tem a ver com religião. Já falei isso várias vezes aqui em outros vídeos do canal. Se vocês pesquisarem também, vocês vão descobrir a mesma coisa. O ato em nome da honra, ou chamados de crimes de honra, eles existem muito antes mesmo do Alcorão ser escrito. Tá? Isso é muito importante falar. Ele é um costume tribal, seguido aí por muitos povos, de várias religiões diferentes, e que, infelizmente, até hoje tem muita gente ignorante, né? Que segue esse mesmo pensamento. É fato que a maioria das pessoas que seguem esse pensamento, eles são muçulmanos. Isso é fato, tá? Tem muitos hindus também, tem muitos cristãos que cometem o ato em nome da honra, mas a maioria deles são muçulmanos. Só que é fato também que dentro do Alcorão não existe nada permitindo as pessoas a cometer um crime de honra. Isso é uma pessoa lendo um livro sagrado de uma forma errada e tipo, vou aqui me falar que está escrito aqui para eu conseguir me justificar que na verdade eu que sou o capeta. Entendeu? É isso aí, gente. E prova disso é que a grande maioria da comunidade muçulmana condena, abomina os crimes de honra, tá? E tem outra coisa também, uma questão muito importante que eu tenho que sempre colocar aqui para vocês. Eu vivo na Turquia. Eu moro aqui nesse país já há muito tempo, 15 anos ou mais de 15 anos já. É um país onde 98% da população é muçulmana. Existem crimes de honra aqui? Existem sim, infelizmente. Eu já contei alguns aqui no canal, tá naquela playlist lá que eu deixei aqui para vocês, tá? De crimes de honra. Mas o número de crimes de honra que acontece na Turquia é muito menor. Por quê? Porque as leis do país não deixam que esse ato aconteça. E aqui, na maioria dos casos, se você tirar a vida de um membro da sua própria família, do seu sangue, que é algo muito importante aqui para os turcos também, é algo visto como abominável e você pega provavelmente a prisão perpétua. Muitos dos casos aqui é prisão perpétua e não é que fica ali 50, 60 anos, fica lá pro resto da vida da cadeia assim, e fica lá até morrer. Enfim, já no Irã, nós temos as leis completamente diferentes, né? No Irã, a questão é, os pais, eles têm direito a fazer o que eles quiserem com seus filhos. Existe essa vírgula ali na lei deles. Então, entendendo isso, que os pais têm o direito de fazer o que quiser com seus filhos, é justificável. Tipo, é o filho deles. Se você quiser tirar a vida do seu filho, você tira. É seu, foi você que fez. Mais ou menos isso, tá, gente? No linguajar aqui popular, tá? Então, por esse motivo, crimes de honra no Irã, eles podem pegar até no máximo 10 anos de cadeia. Mas na maioria dos casos, eles ficam alguns meses e já saem
se ficam presos ainda, tá? Bom, mas agora então voltando no julgamento, nós temos esse áudio aí do presídio, né? Onde a mãe conta uma história completamente diferente. Eu também não consegui os detalhes desse julgamento, tá? Infelizmente, esses casos aí que acontecem nesses países, eles são muito difíceis de pesquisar e realmente eu não consegui, mas eu acredito que esse áudio não foi apresentado no dia do julgamento, ele só foi apresentado pela essa organização aí de direitos humanos para a mídia. Então a mídia ficou sabendo, mas lá dentro, né, enfim. Então o que acontece nesse julgamento? Só a mãe estava sendo julgada porque o pai já tinha batido as botas lá no presídio mesmo. Então no final das contas, a mãe ainda confessa novamente todos os crimes, ela falou que ela sempre estava junto e que o marido dela teria falado, dado a ideia, e ela falou, ok, eu vou fazer. Então ela se coloca como ajudante do marido. Ela não tirou a vida de ninguém, não usou a faca nem nada, mas ela ajudou ele em todo o processo. E ela também, durante o julgamento, falou que ela não se arrependia, porque todos os três teriam feito coisas ali que eram fora dos bons costumes e que teriam então manchado a honra da família deles. Então, no final das contas, o juiz condenou ela a somente 45 meses de cadeia. Só que a mãe do babaca não vai ficar presa todo esse tempo aí, não. Ela ficou presa, depois da sentença sair, ela ficou presa somente 2 meses e ela foi libertada por causa das condições médicas dela. Então ela tinha alguns problemas de saúde ali, por isso que eles falaram que ela foi libertada. Lembra que ela tinha 75 anos, né? Enfim, então é por isso que continua acontecendo. E é por isso que é muito importante a gente estar sempre falando sobre os chamados crimes de honra. Por quê? Isso aconteceu nesse caso aqui que foi muito falado, mas nós temos outros casos também lá no Irã, outros casos que eu já contei aqui no canal. E na maioria dos casos, quando eles são condenados, o que acontece geralmente é, prende, a pessoa fica presa, aí depois de um tempo que as pessoas vão esquecendo, que a mídia não fala mais sobre o assunto, eles acabam libertando. Bom, tem um outro caso aqui também no canal que eu contei da Mahsa Amini. Vocês lembram desse caso da mulher que perdeu a vida porque estava mostrando uma mecha dos cabelos no seu hijab? Ela estava com hijab, com véu, mas tinha uma mechinha aqui saindo, por isso que ela foi condenada pela própria polícia lá do Irã. Esse caso eu já contei aqui no canal, o caso da Mahsa Amini aconteceu em 2022, que foi um ano depois desse caso que eu estou contando aqui para vocês, tá? O cineasta faleceu em 2021, né? O caso da Mahsa em 2022. E no caso da Mahsa, teve protestos ainda muito maiores do que os protestos que nós vemos no caso de hoje. E isso é muito importante falar e é muito importante todo mundo saber que isso está acontecendo, porque tem muita gente que generaliza, que vai e julga, fala, todos os iranianos são isso, todos os iranianos são aquilo, e esse país que eu não quero saber, periri parará. Mas você estudando a história, você entendendo sobre o assunto, você aprende sobre o país e vê, poxa, tem um monte de gente lá tentando lutar. A maioria que não acredita nos crimes de honra, que abomina esse tipo de ato, que abomina esse tipo de controle ali dos líderes também. Só que o problema deles, gente, é que eles estão brigando com pessoas com muito poder. Então o que acontece? Eu contei lá o caso da Mahsa, depois eles fizeram vários protestos, a coisa foi escalando cada vez mais e a coisa esfriou. Por quê? Durante os protestos, várias pessoas perderam a vida, ali que estavam ali só pedindo justiça, né? Eles foram tirando a vida de um aqui, no meio ali da rua mesmo, prende os outros, coloca as pessoas na cadeia, depois pega e pendura lá na praça pública. E teve um artista também que fez uma música linda, né, sobre essa revolução aí deles, que também foi perseguido. Eu vi entrevistas desse músico aí, logo depois que ele saiu da prisão, a cara dele, assim, é um desespero. Então eu acho importante a gente ver pra gente ter empatia pelo povo. Eu tenho muita pena de todos eles que vivem lá. E acaba que no final das contas, é uma luta sem fim, né? Eles tentam e vão sendo eliminados. E essa questão dos direitos humanos, olha os direitos humanos entrando aqui no caso do cineasta também, no caso da Mahsa também tentaram intervir. As pessoas que vivem lá, gente,
Você acha que você luta um dia, você vai pra rua, protesta, não sei o quê, começa a matar, mata tua irmã, mata não sei quem, mata tua amiga que estava ali. O que você faz? Você se esconde em casa. Você se esconde em casa, você não tem mais saída. Você fala, não, então eu vou viver essa vida aqui. E como que a gente pode ajudar? Nós temos que ser a voz dessas mulheres e desses homens que não podem falar. Lembrando que durante esses protestos aí não foram só as mulheres que perderam a vida não, tá? Muitos homens também perderam a vida lá. Então é errado a gente falar que todos os homens lá são machistas, que todos os homens são isso, são aquilo. Não, os homens estão tentando lutar também. Só que a questão é que eles não têm forças, né? Então nós devemos ser a voz dessas pessoas. E é por isso que eu peço para vocês sempre compartilharem esses vídeos, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo da Marçamília, eu vou deixar aqui na tela final para vocês assistirem, para quem não assistiu. Se você puder também, só deixa esse vídeo rolando aí no teu computador. Não tô com tempo de assistir, Gisele. Deixa rolando só para ele conseguir aumentar as visualizações, para esse vídeo subir para mais pessoas, para que essas histórias não sejam esquecidas, esse assunto continue sendo debatido, para que a comunidade internacional de repente consiga fazer alguma coisa, porque é um desespero a vida dessas pessoas por lá, infelizmente. Bom, esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui antes de sair, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.